cuja língua seduzirá grandes multidões. Nostradamus menciona o segundo anticristo pela primeira vez numa quadra que prediz outra fase de terror e destruição para a Europa. E existe um homem que vem do exato local profetizado por Nostradamus: Adolf Hitler. A liberdade não será recuperada. Será ocupada por um homem de alma negra, soberbo, abominável e injusto. Quando a matéria da ponte se abrir, o Danúbio atormentará a República de Veneza. Hitler aparece muito nas interpretações de Nostradamus porque ele faz muitas referências a alguém chamado Richter. Bem parecido com Hitler, mas é o nome do Danúbio. Hitler nasceu na Áustria, e o principal rio da Áustria é o Danúbio. Por outro lado, no tempo de Hitler, as pessoas logo associaram um nome ao outro. Além disso, Magda Goebbels, que era esposa do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que se interessava por ocultismo, leu essas coisas e achou que deveria se tratar de Hitler. Não foi só ela. Outros fizeram a mesma ligação. Na verdade, o impressor, em uma das primeiras versões das profecias, trocou uma letra da palavra Richter em uma das quadras e errou a posição do T. Hitler ficou famoso por seus discursos hipnotizantes e carismáticos. Em menos de 10 anos, ele seduziu a Alemanha e começou uma guerra mundial em total impunidade. E o mais perturbador foi que ele convenceu os alemães a levar a cabo um genocídio que virtualmente varreu os judeus da Europa e outras vítimas, matando mais de 6 milhões de pessoas. Nostradamus escreve: Sua fama crescerá até os reinos do Oriente. A última linha é interessante porque também indica que se trata de Hitler. O Japão Imperial se entusiasmou de tal modo por Adolf Hitler que assinou um ato tripartite, a Aliança do Eixo, que ligou a Roma de Mussolini, o Terceiro Reich de Hitler e o Japão Imperial. Responsável por um número de mortes que alcança dezenas de milhões, Hitler é sinônimo de mal, mais do que qualquer outro ser humano da história. Mas pode ele ser o segundo anticristo de Nostradamus? A maneira de entender que Hitler é o segundo anticristo passa novamente por Napoleão e o mundo que resultou das guerras napoleônicas, que criou condições para a unificação da Alemanha. O Segundo Reich, que levou à criação do Terceiro, por Adolf Hitler. E desta forma temos o elo entre o Segundo e o Terceiro. Há indicações de que, assim como Napoleão, Hitler tivesse consciência de seu destino de anticristo, como revelado nas quadras de Nostradamus. Hitler fazia parte de um submundo esotérico e oculto, antes da Primeira Guerra, que era fascinado por Nostradamus e suas profecias. Em 1939, Hitler se identificava com a ideia de ser o segundo anticristo. Como esse foi um enorme conflito e como foi outro dos períodos muito enfatizados por Nostradamus, ele deve ser o segundo de seus 3 anticristos. Há quem acredite que talvez Hitler possa ter visto Napoleão como seu predecessor. Ele o reverenciava e logo depois da queda da França em 1940, visitou seu túmulo. E há muitos versos que parecem ligar Hitler e o segundo anticristo de Nostradamus, mesmo os que apontam para sua derrocada. Bestas ferozes e famintas atravessarão os rios. Grande parte da batalha estará contra Richter. Se você estivesse no século XVI e tivesse que descrever um automóvel, ou um tanque, ou um barco de desembarque, poderia descrevê-los como uma besta que ruge com seus motores, que respira como um dragão, que atravessa os rios. Bestas ferozes e famintas. Ele está olhando para uma tecnologia fantástica, que nunca viu antes. O grande será levado a uma gaiola de ferro, quando nenhum filho da Alemanha notará. A gaiola de ferro é o abrigo de Hitler.
o abrigo onde ele se refugiou no fim de seu reino. Se alguém com visão do futuro lhe contasse que viu uma grande trincheira cavada em Berlim, rodeada com uma incrível armação de ferro, para reforçar um grande abrigo que estava sendo construído, em nenhuma hipótese não diria que havia gente embaixo da terra, dentro de uma gaiola, no que se tornou o abrigo de Hitler. Foi nesse abrigo que Hitler, na iminência de perder a guerra que ele mesmo começou, cometeu suicídio. Alguns veem a patológica falta de consciência de Hitler como prova de que é o segundo anticristo de Nostradamus. Cristo personifica pura compaixão. Hitler é seu exato oposto. Eu sou angustiado por uma declaração muito sincera que Hitler fez sobre sua habilidade de achar o caminho certo e tomar a decisão certa. Sigo o meu caminho com a total confiança e a certeza de um sonâmbulo. Estar adormecido é o máximo da inconsciência. Literalmente é ser um sonâmbulo na vida. Mas ele é um sonâmbulo muito poderoso e carismático também, que leva o mundo para o abismo. Isso, para mim, é ser anticristo. Segundo os seguidores, o efeito Nostradamus pode estar dominando o mundo moderno. Mas como testar essas teorias? Se Napoleão foi o primeiro anticristo e Hitler o segundo, quem é o terceiro? E já está entre nós? Evidências sugerem que antes desse falso profeta possa provocar uma terrível batalha entre as forças do bem e do mal, outra etapa crítica deve acontecer. As profecias de Nostradamus sugerem que um terceiro falso Messias, um novo anticristo, pode aparecer em nosso tempo. Alguns creem que essa profecia apareceu no livro das Revelações. O texto bíblico relata que um pretenso Salvador vai criar as condições para o Armagedon. De onde pensam que o terceiro anticristo vai aparecer? Será o turbulento Oriente Próximo? No Iraque? No Irã? Ou pode aparecer em regiões desesperadas da África? Alguns acham que ele pode emergir de um governo superpoderoso, como o dos Estados Unidos. Eu acho que o mundo já está se preparando para ele entrar em cena. Que sinais há nas quadras de Nostradamus que possam nos indicar a identidade do terceiro anticristo? Ele quis alertar nossa época sobre o terceiro anticristo por ser o pior de todos eles. Porque aprendeu com os erros feitos por Hitler. Ele vai saber o que fazer. É um homem muito perigoso. Poderoso e perigoso. Mas há uma coisa estranha e inesperada. Homens extremamente perigosos que anunciarão sua chegada. Nostradamus parece sugerir isso em uma obscura. O chefe de Londres pelo Reino da América, na ilha da Escócia, bloqueados pelo gelo. O rei e Reb verão um anticristo tão falso que acabará por colocar a todos na guerra. Estarão os adeptos de Nostradamus sugerindo que os mais bárbaros líderes de hoje, que fizeram dos Estados Unidos e da Europa Ocidental alvos de seu terrorismo, sejam lugares de confiança do terceiro anticristo? Estarão eles preparando o caminho para a chegada dele? Ele viu que pelo menos 7 governantes assumiriam o poder antes do tempo do anticristo. Há quem ache que Saddam Hussein foi um dos precursores. Dizem que isso está escrito nas estrelas e que foi interpretado pelo próprio Nostradamus. Ele disse: logo a vingança virá de uma centena de lugares. Sede e fome quando o cometa passar. Foi enforcado e na noite anterior à sua morte, uma pequena poeira do céu